Jacarepaguá. A freguesia, elas funcionavam como uma espécie de cartório também, né? Igreja e cartório, por isso era importante cada bairro grande, né, que era considerado mais desenvolvido, ter a sua própria estrutura. Bom, o som tá meio ruim, né, velho? A freguesia de Nossa Senhora do Loreto, ela foi a quarta freguesia da nossa cidade e a primeira na então região rural, atual Zona Oeste do Rio de Janeiro. Essa região detém um dos maiores acervos do patrimônio arquitetônico histórico, datado do período colonial, reunido em um único bairro. Algumas das nossas igrejas, elas datam do século XVII. Mas no período colonial, além de templos religiosos anos, não no período colonial, mas muitos anos a capital do nosso país, essa região sempre foi uma região muito importante para o nosso país. E a gente vai contar um pouco dessa história nessa caminhada. Vamos parar em alguns lugares, porque o trecho é tão curto para tanta história para contar, mas essa caminhada vai durar em torno de 50 minutos. E vai ser bem confortável. Ela é feita... Em 14, mais ou menos, quando começou essa febre do açúcar, quando eles descobriram o açúcar, mais ou menos um saco com aproximadamente 5 quilos de açúcar, que era uma caixa de açúcar, custava em torno de 10 gramas de ouro. Em 1985, Estácio de Sá fundou a cidade. Mas Jacarepaguá ele só entrou no mapa 4 anos depois, quando Salvador Corrêa de Sá, lembre desse nome, ele doou as 6 Marias de Jacarepaguá. 6 Marias eram sistemas de doação de terras muito extensas que os portugueses davam para, na maioria, os seus conterrâneos, né, ricos, porque eles tinham que ali arar, tinham que produzir em Portugal 1/5. Assim nasce a famosa frase, o quinto dos infernos, né? Que esse quinto ia para lá. Mas esses 6 mineiros que haviam lutado na guerra para a expulsão dos franceses nunca chegaram a ocupar essas 6 Marias. Então, bom, essa aqui é só uma curiosidade. A baronesa, que viveu até os 98 anos, a baronesa da Taquara, ela era muito mais jovem do que o barão, né? Quando eles se casaram, ela foi o segundo casamento dele. E ela era bem nova, ela tinha 18 anos e ele já tinha 42 anos. Morte da mulher dele, ele morre, deixando essas 5 herdeiras. Aí acontece a primeira divisão dessa terra, não entre um único homem, mas para 5 mulheres e um homem. Então, os maridos dessas mulheres protagonizam a maior guerra. A guerra foi conhecida como a Guerra dos Confurados. Isso evidencia o que acontecia nessa época. Mesmo já no século, no iníciozinho do século XIX, ainda perpetuava o silenciamento e a falta de autoridade das mulheres na sociedade. Que era o comendador quinto da Polícia Técnica, né? O nome do barão, inclusive, é Francisco V. O pai dele não era Pedro. O pai dele era Francisco V da Fonseca. E esse Francisco V da Fonseca, ele era sobrinho do esposo da Catarina José. Então ele também é. E a Ana é sobre a história de Jacarepaguá. A gente tem mais documentos secundários do que primários. Então, a gente tinha um jornal, tem um jornal, que a gente vai, quem quiser, pode pedir pra gente, que a gente vai compartilhar, que diz que Barão da Taquara, em 1888, no dia 3 de maio, que é a data de casamento dele com a Leopoldina, Francisca Leopoldina, que é a baronesa da Taquara, claro, ele era político, né? Ele era político.
produções. Em Jacarepaguá, isso não aconteceu. A maior imigração para cá é de portugueses, ou seja, os donos das terras. Então, a gente tem convicção, olhando para a história, pelo que aconteceu no país inteiro, que, ao libertá-los, ele firmou contratos com esses escravizados, análogo da escravidão. Porque ele precisava dessa mão de obra. Eles sabiam que eles seriam libertados, mas os escravizados não sabiam que seriam escravizados. Jacaré!